seu xarope que não deixa de treinar nem um dia. André Aquiles aqui, canal Falando de Tri. E eu tô ligado que você, por causa dessa loucura toda, tá meio desanimado, certo? Então, pelo fato de você estar meio desanimado, o que eu tô aqui para te dizer é, cara, tá todo mundo já se preparando porque as corridas vão voltar. E como a ideia aqui, a gente sempre tá ajudando o resto da família desse esporte maravilhoso, a gente vai falar dessa planilha nova aqui, que é uma planilha de treino para um Ironman 70.3. Uma das planilhas mais solicitadas aqui, lá no Telegram, lá no Instagram, principalmente no Instagram, a galera pergunta muito sobre isso. Inclusive, na descrição aqui do canal, a gente deixa o link para Telegram, Instagram, Facebook, tá tudo lá. O Fernando sempre tá de olho e principalmente no Telegram eu vou interatuar muito lá, ok? São 16 semanas, ou seja, eu vou estar falando aqui por um tempinho. Então, se acostuma com essa voz. Que mais que é importante aqui? Sempre a gente vai falar aqui, essa planilha quem montou não fui eu, porque eu não sou professor de educação física, certo? Eu sou professor, hoje eu dou aula de Big Data. No entanto, para vocês saberem, eu já fiz Ironman completo, alguns 70.3, muitos olímpicos, muitos sprints, então é um pouco do porquê eu e toda a galera aqui a gente decidiu fazer o canal para ajudar mais gente a entrar nesse esporte que muda vidas. Essa é a verdade. Quem fez essa planilha? Matt Fitzgerald. Esse cara é treinador profissional, um coach profissional, ele vende treino lá no Training Peaks, para quem não conhece, é uma plataforma bem interessante e recomendação sempre. Quer usar essa planilha como base? Beleza, mas busquem um profissional, ok? Tudo isso dito, antes da gente começar, o Matt ele tem uma metodologia, o que ele fala que é interessante ele fala que a variedade é superestimada no treinamento do triatlo. Ele fala, cara, treino básico, não fica inventando moda, e se você faz os treinos básicos e não fica variando tanto no treino, pode ser que seja tão ou até mais efetivo. E o nome e um pouco do que ele fala sempre é do 80-20, em gastar 20% do tempo com cadência, com ritmo, ou seja, com intensidade mais forte, e 80% do tempo só fazer o que você tem que fazer, cumprir distância e manter um ritmo agradável. Muito do que ele propõe no treino dele vai para lá. Então, para vocês terem ideia um pouco do que ele pensa como metodologia, como coach, ok? Um pouco do que a gente vai ver aqui para explicar também um pouco dos treinos. A gente vai falar de ritmo de corrida de 5 km, que é um ritmo que normalmente o seu treinador, pelo menos eu como meu treinador faço sempre que a gente vai validar o quanto eu suporto, ele vai pedir para eu fazer uma prova, um teste de 5 km. Ele vai falar, cara, coloca o seu melhor tempo dentro de 5 km. Isso significa que você não pode colocar muito forte o volume de energia no primeiro quilômetro, senão depois você não vai conseguir nem terminar, você vai estar morrendo, mas você tem que se conhecer bem para conseguir se manter por 5 km o melhor possível. Isso é o 5K. 10 km, o melhor que você puder ir, sabendo que você tem que correr 10 km. Confortável, difícil? Um pouco abaixo desses 10 km, tá? Então você está ali no limiar de sofrimento. Um fácil, um esforço confortável, você consegue conversar. Difícil, um esforço desafiador, mas não vai ser o máximo, ok? Durante a distância prescrita. Um jog vai ser aquela corridinha suave, até menos que o seu aquecimento. Um moderado, um esforço que parece confortável, mas não demorado. Ritmo de corrida, o esforço que você consegue, ou seja, o que você conseguir manter para a distância prescrita, tá? Então, normalmente o que você poderia manter por 21 km, que é o que a gente está falando aqui do Ironman. Um sprint, o esforço máximo de 100%, sprint é sprint, boom, o Usain Bolt aqui, ok? Aqueles 100 metros. E o contrarrelógio, o esforço máximo, mas para a distância que ele prescrever também. Vai ter desafio, que eu recomendo sempre que a gente fala aqui de planilha, faz um grupinho.
Não tem grupo? Faz uma dupla. Chama alguém para treinar contigo. Ah, mas a pessoa não quer fazer os 3 esportes. Não importa. Faz 2. Ou seja, ciclismo e corrida dá para fazer. Chama alguém, porque a ideia é que no final dessa planilha você possa simular a distância. Então, se você está treinando e você tem alguém treinando contigo, vocês vão comparando o tempo, vocês vão trocando experiência e com isso a comunidade vai crescendo. Não tem com quem falar? Entra aqui no Telegram e vai comentando. Estou fazendo a primeira semana, esses são meus tempos. Manda lá, compartilha o que você está fazendo e a gente feliz vai, no mínimo, te aplaudir. Ok? E antes da gente continuar, não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal, vem ser parte da família, ativa as notificações e na descrição, Instagram, Facebook, principalmente o Telegram. Telegram a gente fala muito e a ideia aqui do canal é a gente também gerar comunidade, ok? Então, seja parte. Segunda-feira, vou chamar essa planilha aqui de planilha do cabeleireiro. Não sei com vocês, mas pelo menos lá na minha cidade, lá em Itanhaém, o cabeleireiro na segunda-feira não trabalhava. Então, aqui, segunda-feira, ninguém trabalha. Vamos chamar de planilha de cabeleireiro. Acontece aí na tua cidade também, sei? Terça-feira, e por que é isso? Se alguém sabe também, comenta aí. Comenta por que segunda-feira a galera não trabalha, o cabeleireiro. Não sei porquê, mas enfim, comenta. Terça-feira, bicicleta 40 minutos moderado com 4 sprints. Sprints, lembra? Velocidade máxima. Velocidade máxima no ciclismo, não pensa só em velocidade efetivamente, mas também cadência. Ou seja, você tem que pedalar. O pedalar, mais pedaladas dentro desse volume de tempo de 30 segundos, isso é importante. Recomendação também, sempre aquece antes de ir para os sprints, ok? Independente de qual seja o esporte aqui, sempre eu vou te falar as distâncias e o que você tem que fazer no meio do caminho, mas não esquece de separar, não sei, pelo menos uns 30%, 40%, 30% do tempo, pelo menos, ou da distância completa, para aquecimento. Quarta-feira, nadar 800 jardas no total, sendo que o conjunto principal vão ser 8 vezes jarda. Isso aqui o Fernando é preguiça de traduzir. Eu dou um toque para vocês. Uma jarda são 0,91 km. Então, vocês podem tratar a jarda aqui como metro, ok? Sem problema nenhum. No entanto, a gente vai ter milha também. Então, 4 milhas são aproximadamente 6,5 km, porque uma milha tem 1,6 km, se eu não me engano, ok? Mas a gente vai falar milha e lembra sempre de fazer a conversão depois, ok? Jarda, equivalência a metros é muito similar, então vou tratar a jarda como metro aqui e vocês depois só tem o trabalho de fazer a conversão para milha ou eu vou fazendo aqui no celular, não se preocupe. Então vamos lá. Terça-feira, 40 minutos moderada, 4 sprints de 30 segundos. Então lembra dos 30% que eu falei? Aqui a gente pode pegar, sei lá, 12 minutos de aquecimento ou 15 minutos de aquecimento aí no princípio e depois vocês entram com os sprints. Quarta-feira, nadar 800 jardas, 8 vezes 25 e vai ter um intervalo de 20 segundos. Esse RI é o intervalo, ok? Então pensa aqui, se são 8 vezes de 25, 8 vezes 25 a gente está falando de 200 metros, certo? Então você tem aí 600 metros de diferença no total. Mesmo conceito que a gente utilizou para bicicleta, para o ciclismo, a gente vai usar aqui. 400 metros você poderia fazer só de aquecimento, depois você coloca os 200 metros que são as 8 séries de 25 e depois você faz a metragem que sobrou, se não me engano são 200 metros, aí só para dar uma soltada, ok? Vai correr, depois à tarde, de manhã, você fez a natação, ao contrário, ou você correu de manhã e à tarde você faz a natação. Eu normalmente faço natação de manhã e à tarde você vai fazer, é isso aí. Quer fazer triatlon? Essa é a vida aqui, tá? Treino duplo, alguns dias. É isso aí. É o que você não tá escutando mal, não. Você vai correr 4 milhas moderadas, mais 2 corridas rápidas em ladeiras de 10 segundos. Ok? Quinta-feira, ciclismo, 40 minutos, moderado. Sexta-feira, você vai nadar 800 jardas no total. E o conjunto principal vai ser
3 de 100, com 15 segundos entre as distâncias. Lembra do que eu te falei, de fazer a distribuição. Então, você vai primeiro aquecer, fazer uma metragem, depois você coloca essas 3 vezes 100 com 15 segundos cada um. E na tarde você vai fazer corrida de 4 milhas. Coisas que a gente vai vendo aqui, ele tem uma quarta-feira, ele faz intensidade, se vocês prestarem atenção, e aqui a gente está fazendo muito mais distância. Ok? Então, coisas interessantes. Sabadão, bicicleta, 20 milhas moderada. 20 milhas, quanto que é 20 milhas aqui? Vamos fazer aqui a continha. 32 quilômetros. Quinta, 32 quilômetros. Ah, mentira, sábado, 32 quilômetros. E domingo vai correr 6 milhas moderadas e depois nadar 800 metros. Tem bastante esporte aqui, não tá tão fácil essa planilha não. Eu normalmente faço menos. Tá interessante. 6 milhas são 10 quilômetros aproximadamente. E depois nadar 800 metros. Semana 2, descanso, cabeleireiro, segunda-feira. Terça, 40 minutos, já com 6 sprints de 30 segundos. Quarta-feira, você vai nadar 850 jardas no total e vai ter um conjunto principal de 10 vezes 25 sprints, ok? Com 20 segundos de descanso entre os sprints. Depois, na tarde, correr 4 milhas moderadas, mais 4 vezes 10 segundos de corrida em uma subida. A subida pode ser subir uma escada, pode ser subir uma escada, ok? No seu prédio, onde você puder. Quinta-feira, ciclismo, 40 minutos moderado, mais 5 minutos confortavelmente forte. Sexta-feira, 850 jardas no total e o conjunto principal vai ser ritmo de corrida, 4 por 100, 15 segundos de descanso. Depois você vai correr, na tarde, 4 milhas moderadamente. Sabadão, ciclismo, 25 milhas, que são 40 quilômetros. Estamos subindo. Domingo, 7 milhas moderadas, que são 11 quilômetros. 11,2. E depois nadar, 1000zinho. Semana 3, segunda-feira, nada. Terça-feira, ciclismo, 40 minutos com 8 sprints de 30 segundos. Quarta, você vai nadar 900 jardas no total e o principal ali vão ser 12 de 25. E entre esses 12 de 25 a gente tem 20 segundos de descanso. E na tarde vão ser 4 milhas moderadas, mais 6 sprints de 10 segundos em subidas. Quinta-feira, ciclismo, 40 minutos moderados, mais 8 minutos confortavelmente duros. Sexta-feira, 900 jardas no total. Conjunto principal, ritmo de corrida de 3 vezes de 200, 15 segundos de descanso e você vai correr 4,5 milhas moderados. 4,5 milhas moderados, 4,5 são 7,24 quilometrinhos. Sabadão, 30 milhas. 30 milhas já estamos falando de ciclismo de 48 quilômetros. E domingo, as 8 milhas são 12,8, quase 13 quilômetros. E você já está nadando 1.200. Vocês estão vendo que a gente está construindo, né? A gente está construindo resistência ao longo do tempo. Você vai começar de um ponto e a gente vai construindo essa resistência. E nos domingos, se vocês prestarem atenção, a gente está quase fazendo um triatlon. Semana 4, segunda-feira, descanso, como sempre. Terça-feira, ciclismo, 40 minutos com 6 sprints de 30. Quarta-feira, 800 jardas no total. Conjunto principal de 8 vezes 25 com 20 segundos. Correr 4 milhas moderados, mais 4 por 10 de corrida em subida. Não sei se vocês perceberam, a gente aqui entrou num looping. Fez 3 semanas e voltou quase que semana 1. Quinta-feira, ciclismo, 40 minutos moderada, mais 5 minutos confortavelmente forte. Sexta-feira, 800 jardas no total, conjunto principal, ritmo de corrida de 3 por 100, com 15 segundos de descanso. E na tarde, correr as 4 milhas
outra vez, aproximadamente 6,5 km. Sábado, ciclismo, 25 milhas, 25, outra vez são 40 km. E 7 milhas de corrida moderada e as 1.000 jardas depois.